Seja bem-vindo. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Me encantaria saber de onde você está assistindo. Agora, coloque os fones, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Tem coisa na estrada que nenhuma distância consegue apagar. Sou Sérgio, 42 anos, carreteiro de profissão há quase 2 décadas. Desde os 25 eu dirijo, transportando alimentos de um lado para o outro deste Brasil. Achava que conhecia cada metro daquelas rodovias, cada curva, cada perigo. Mas tem uns meses, uma viagem de Salvador a Recife me mostrou que ainda tem mistérios guardados nessas estradas que você não consegue nem imaginar. Eu saí numa segunda-feira, por volta das 6 da tarde. Carga completa de alimentos, nada especial. O plano era dirigir a noite toda, parar para dormir algumas horas de manhã e chegar na terça-feira à tarde. Uma viagem de rotina que eu já fiz umas 100 vezes. As primeiras horas foram normais. Eu ia ouvindo meu forró pé de serra, tomando café da minha garrafa térmica. Lá pelas 10 da noite, parei num posto de gasolina grande, desses com restaurante. Chamei o frentista para encher o diesel enquanto eu comprava uns salgados. Depois comi numa mesa lá fora. Tinha outros caminhoneiros ali descansando. Enquanto eu comia, um cara sentou na minha mesa. Devia ter uns 50 anos, porte normal, bigode grisalho, vestia roupa de caminhoneiro comum. Ele me cumprimentou amigavelmente e perguntou para onde eu ia. Eu disse que para Recife. Ele me disse que também ia na mesma direção. Conversamos um pouco. O nome dele era Carlos. Ele me contou que dirigia carreta há uns 20 anos, que conhecia todas as estradas do país. Era bom de papo, simpático. Quando terminamos de comer, ele me perguntou se eu queria seguir viagem juntos, que assim era mais seguro e menos entediante. Normalmente eu prefiro ir sozinho, mas fui com a cara dele. Eu disse que sim. Saímos do posto, um atrás do outro. Eu ia na frente, ele me seguia no seu Scania branco. A gente se falava pelo rádio PX. Carlos era divertido. Me contava histórias das viagens dele, das cidades que conheceu, dos filhos dele. O tempo passava mais rápido conversando com ele. Lá pela 1 da manhã, eu disse a ele que precisava parar para abastecer de novo, que meu tanque estava consumindo mais que o normal. Ele disse que sem problemas, que pararíamos na próxima estação. Encontramos um posto uns 20 minutos depois. Estacionei nas bombas de diesel. Carlos estacionou logo atrás de mim. Eu desci e chamei o frentista para abastecer, enquanto eu verificava se havia mais alguma coisa. Esperei que Carlos descesse também, mas ele não desceu. A carreta dele estava lá, com o motor ligado, mas ele não saía. Depois de encher meu tanque, caminhei até a carreta dele para perguntar se estava tudo bem. Bati na porta dele. Ninguém respondeu. Olhei pela janela. A cabine estava vazia. Eu fiquei confuso. Talvez ele tivesse ido ao banheiro. Fui verificar. Os banheiros estavam vazios. Perguntei ao frentista se ele tinha visto o motorista do Scania branco descer. Ele me disse que não tinha visto ninguém, que eu era o único cliente ali. Eu disse a ele que isso era impossível, que a carreta estava bem ali. O frentista saiu comigo para ver. Quando chegamos onde eu tinha deixado minha carreta, o Scania branco não estava mais lá. Tinha simplesmente desaparecido. Eu disse ao frentista que ele estava ali há 2 minutos. O cara me olhou estranho e disse que desde que eu cheguei, ele só tinha visto a minha carreta. Eu entrei em pânico. Peguei meu rádio PX e tentei chamar Carlos. Silêncio. Tentei várias vezes. Nada. Subi na minha carreta confuso. Verifiquei se ele não tinha roubado nada meu enquanto eu abastecia. Tudo estava no lugar. Dei a partida e saí do posto sem entender o que tinha acontecido. Dirigi uns 30 minutos em silêncio total, sem música, só processando aquilo. Toda aquela madrugada eu não tinha dormido, e meu corpo começava a acusar o cansaço. Talvez fosse por isso que tudo aquilo parecia ainda mais surreal. Então, meu rádio PX chiou e eu ouvi a voz de Carlos. "Ei, compadre, onde você se meteu?
Te perdi de vista. Eu gelei. Respondi perguntando onde ele estava. Ele disse que estava logo atrás de mim, onde mais estaria. Olhei pelo retrovisor. Lá estava o Scania branco dele, mantendo a distância de sempre, como se nunca tivesse desaparecido. Perguntei o que tinha acontecido no posto, porque ele saiu sem dizer nada. Ele parecia confuso. Que posto? A gente não parou, não. Você está dirigindo direto há umas 2 horas. Eu senti um frio na espinha. 2 horas? Não tinha sido só 30 minutos. Eu disse que isso era impossível, que a gente tinha acabado de parar para pôr diesel. Ele insistiu que não tínhamos parado desde que saímos do primeiro posto onde nos conhecemos. Olhei meu relógio. Marcava 2:30 da manhã. A última vez que eu tinha checado antes de parar era por volta da 1. Tinha passado só 1h30, não 2 horas como ele dizia. E eu definitivamente tinha parado. Carlos me disse que talvez eu estivesse cansado, que às vezes nas estradas a gente perde a noção do tempo. Ele sugeriu que parássemos para descansar, mas eu já não confiava nele. Algo estava muito errado. Eu disse que sim, que procurássemos um lugar para parar. Encontramos um ponto de parada de caminhões uns 20 minutos depois. Estacionamos lado a lado. Dessa vez, eu fiquei observando ele. Carlos desceu da carreta, esticou as pernas, caminhou até meu caminhão. Tudo normal. Ele me cumprimentou sorrindo e perguntou se eu queria um café. Eu disse que sim. Aproveitei para andar ao redor do Scania dele. Examinei bem. Era real, sólido, com placas e tudo. Nada fora do normal. Mas então, notei algo na cabine. Havia fotos coladas no painel. Me aproximei para ver melhor. Uma das fotos mostrava Carlos mais novo, com uma mulher e 2 crianças, todos sorrindo. Tinha outra foto dele ao lado do Scania, mas a carreta parecia mais velha, como se fosse de anos atrás. E tinha uma terceira foto que me deu um frio na espinha. Era um recorte de jornal colado no painel. Eu não conseguia ler os detalhes, mas consegui ver a foto de uma carreta acidentada. Carlos voltou com 2 xícaras de café. Me deu uma. Perguntei sobre as fotos. Ele olhou para elas com nostalgia. Minha família. Faz anos que não os vejo. Esse trabalho te afasta de quem você ama. Perguntei especificamente sobre o recorte de jornal. A expressão dele mudou. Ficou sério. Essa foi minha última viagem. Antes desta. Perguntei o que ele queria dizer com isso. Ele ficou um momento em silêncio, olhando para o café. Depois, me disse algo que me deixou sem palavras. Sérgio, você acredita em segundas chances? Em poder fazer as coisas de um jeito diferente? Eu disse que não estava entendendo. Ele suspirou. Eu sofri um acidente nesta rota há 3 anos. Eu dormi no volante. Eu não sobrevivi. Eu recuei instintivamente. Ele levantou a mão, me acalmando. Eu não vou te machucar. Só estou preso. Eu faço esta rota sem parar, procurando companhia, tentando chegar a Recife. Mas eu nunca chego. Eu sempre desapareço antes do amanhecer. Perguntei se ele era um fantasma. Ele deu de ombros. Eu não sei o que eu sou. Só sei que continuo aqui, dirigindo, porque não consegui me despedir da minha família. Eu não sabia se acreditava nele ou se estava sonhando com tudo aquilo. Perguntei por que ele estava me contando a verdade. Ele disse, porque você me viu desaparecer no posto. Isso não acontece com todo mundo. A maioria nunca percebe, mas você percebeu. E achei que você merecia saber. Perguntei o que aconteceria agora. Ele olhou para o horizonte, onde começava a clarear. Já está quase amanhecendo. Quando o sol sair, vou desaparecer de novo e voltar a começar amanhã à noite. Ficamos ali sentados em silêncio, tomando café. Conversamos sobre suas viagens, sua família, sobre o trabalho e a estrada. O tempo passava de forma estranha, enquanto o céu, lentamente, começava a clarear. Quando os primeiros raios de sol começaram a tocar a carreta dele, já deviam ser por volta das 6:30 da manhã. Eu disse que sentia muito, que não sabia como ajudá-lo. Ele sorriu, triste.
Você não pode. Mas obrigado pela companhia esta noite. Fazia muito tempo que eu não conversava com alguém que realmente me ouvisse. Carlos se levantou, me deu a mão. Cuide da sua família, Sérgio. Não cometa o meu erro de passar tanto tempo na estrada a ponto de se esquecer deles. Ele subiu no Scania, deu a partida e começou a se afastar. Eu o vi indo embora, com a mente a milhão. A carreta dele parecia cada vez mais transparente, mais embaçada. E antes de chegar à saída da parada, ela simplesmente não estava mais lá. Desapareceu como se nunca tivesse existido. Continuei minha viagem para Recife, sozinho. Cheguei naquela tarde e entreguei minha carga. Naquela noite, no hotel, pesquisei na internet sobre acidentes de carreta naquela rota de 3 anos atrás. Mas não encontrei muita coisa. Desde então, já fiz essa rota outras vezes. Eu sempre procuro no meu rádio PX, esperando ouvir a voz dele. Até agora, ele não apareceu de novo. Toda viagem depois daquela ficou diferente para mim. Eu procuro por ele nas ondas de rádio. Espero ouvir aquela voz que dizia, compadre, com tanta naturalidade. E sabe o que mais me assusta? Não é o medo de encontrá-lo de novo. É a certeza de que ele nunca saiu daquele trecho de estrada. Ele continua lá, dirigindo em círculos, preso numa rota que não tem fim. Às vezes eu fico pensando se a gente se encontrar novamente, se ele vai lembrar de mim. E mais que isso, eu fico pensando se ele já conseguiu se despedir da família como queria. Porque a única coisa que um homem quer, quando é hora, é poder dizer adeus aos que ama. Eu vou contar o que considero meu maior arrependimento. Tudo começou com uma promessa que fiz ao meu filho Lucas, quando ele ainda era bem pequeno. Um dia eu o levaria numa viagem de trabalho, para ele conhecer o que eu faço profissionalmente. Pensei que seria algo memorável, uma experiência que ele guardaria para o resto da vida. Eu estava certo, mas não pelos motivos que imaginava. Isso tudo aconteceu no mês passado. Minha esposa finalmente aceitou que eu o trouxesse numa viagem curta, só 2 dias, de Recife até João Pessoa e voltar. Eu achei que ia ser uma experiência legal para ele, uma coisa que ele ia lembrar para o resto da vida. E olha, ele vai lembrar mesmo, mas não pelos motivos que eu imaginei. A gente saiu num sábado, bem cedo. Meu filho, o Lucas, estava muito empolgado com a mochila dele cheia de brinquedo e lanchinho. A primeira hora foi perfeita. Eu expliquei para ele como funcionava a carreta, os controles, os sinais. Ele olhava tudo com os olhos bem abertos, fazendo 1000 perguntas. Por que aquele caminhão está tão devagar, pai? Quanto pesa o que a gente está levando? Posso tocar a buzina? Eu respondi a cada pergunta com paciência, curtindo a empolgação dele. A gente já estava com uns 40 minutos de viagem quando Lucas apontou pela janela. Pai, quem é aquele senhor? Eu olhei para onde ele estava apontando. Não tinha ninguém no acostamento, só mato e poste. Que senhor, meu filho? Aquele que está ali parado, o de camisa vermelha. Eu observei com atenção. Com certeza não tinha ninguém. Talvez fosse uma sombra ou uma árvore. Às vezes, a gente vê coisa estranha quando está em movimento. Não, pai, era um senhor. Ele me deu tchau. Um arrepio leve passou por mim, mas eu ignorei. Criança tem muita imaginação. A gente seguiu viagem. Lucas se distraiu brincando com os carrinhos dele no banco, bem preso com o cinto de segurança. Eu me concentrei na estrada, mas, uns 20 minutos depois, Lucas falou de novo. Pai, agora tem uma senhora. Ela está chorando. Dessa vez, não tinha nada que pudesse ser confundido com uma pessoa. Era um trecho totalmente limpo. Lucas, não tem ninguém ali. Para de inventar história. Tem sim, pai. Ela está chorando e usa um vestido branco. Ela parece triste. O tom de voz dele era completamente sério, sem nenhum sinal de que estava brincando ou inventando. Onde você está vendo tudo isso? A gente já passou. Ela estava sentada perto daquela árvore grande. Eu verifiquei pelo retrovisor. Só via a estrada vazia atrás da gente. Meu filho, escuta. Às vezes, na estrada, a visão engana a gente.
A gente vê coisas que não estão lá de verdade. Não, pai. Eu vejo eles direitinho. Tem muitas pessoas na estrada. O senhor não está vendo? O tom da voz dele, tão verdadeiro e confuso, me deixou nervoso. Ele não estava inventando. Ele realmente achava que estava vendo gente. Muitas pessoas. Tem gente onde, exatamente? Ele apontou para frente. Ali tem 3, 2 crianças e um adulto. Eles estão andando pelo acostamento. Não tinha absolutamente ninguém na frente. A estrada estava completamente vazia. Lucas, eu te prometo que não tem ninguém. O papai tem uma vista muito boa e eu não estou vendo nenhuma pessoa. Mas eles estão ali, pai. Por que o senhor não vê? Aí eu lembrei de uma coisa que minha avó costumava dizer, que as crianças pequenas podem ver coisas que os adultos não conseguem mais. Eu nunca tinha acreditado nisso. Achava que era só história de vó, mas a certeza na voz de Lucas me fez duvidar. O que essas pessoas estão fazendo? Só caminham. Todas elas vão na mesma direção que a gente, como se também estivessem indo para algum lugar, e elas parecem normais. Lucas fez uma pausa, pensando. Mais ou menos, eles são tipo transparentes, como quando a gente olha através de um copo com água. Eu consigo ver o que tem atrás deles. Meu coração começou a bater mais rápido. Isso não era imaginação de criança. Isso parecia muito específico. Eles te dão medo? Um pouco. Mas eles não fazem nada de mal. Só caminham. Alguns viram para olhar para a gente quando a gente passa. Eu decidi fazer um teste. No próximo trecho da estrada, eu pedi para ele me dizer exatamente onde ele via alguém antes da gente passar. Ali na frente, perto daquele poste branco, tem uma senhora com um menino de mão dada. Eu escancarei os olhos quando a gente passou do lado do poste. Eu não vi absolutamente nada, mas Lucas virou o rosto para continuar observando para eles enquanto a gente se afastava. Você ainda está vendo? Sim, eles ainda estão lá. A senhora está olhando para a gente. Durante a meia hora seguinte, Lucas foi me narrando tudo o que ele via. Dezenas de pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, todos andando pelo acostamento na mesma direção, alguns sozinhos, outros em grupos. Todos com aquela característica de serem transparentes, como vidro. Por que tem tanta gente andando, pai? Eu não sei, meu filho. Para onde eles vão? Também não sei. Eu estava começando a me arrepender de ter trazido ele. Isso era coisa demais para um menino de 5 anos, mas ele não parecia assustado, só curioso e um pouco confuso. A gente parou para comer num restaurante de beira de estrada, já chegando em João Pessoa. Enquanto a gente comia, eu perguntei mais sobre o que ele via. Todos eles parecem tristes? Não todos. Alguns só parecem cansados, como se tivessem andado por muito tempo. Algum deles já falou com você? Não, eles só me olham às vezes, mas não dizem nada. Depois de comer, enquanto aguardava a próxima entrega em João Pessoa, comecei a questionar Lucas com mais cuidado. Perguntei se ele tinha dormido bem a noite anterior, se estava com dor de cabeça ou tontura. Verifiquei se não tinha febre tocando sua testa. Ele se recusava a dormir, dizendo que tinha medo de fechar os olhos e ver mais coisas. Passei as horas da tarde observando meu filho, tentando entender se o que ele relatava era imaginação, alucinação infantil ou algo real demais para ignorar. Mas não tinha como negar. Lucas descrevia as aparições com uma precisão que uma criança imaginativa não teria. Conforme a noite chegava, decidi que era melhor retornar para casa e deixar que minha esposa o levasse a um médico. A gente fez a entrega em João Pessoa sem problemas. Eu decidi voltar para Recife naquela mesma noite, em vez de a gente dormir por lá. Eu queria tirar Lucas daquela estrada o mais rápido possível. Na viagem de volta, já escurecendo, Lucas dormiu. Eu pensei que isso ia me dar uma paz, não ter que ouvir mais sobre as pessoas invisíveis, mas aí eu mesmo comecei a notar coisas. Sombras no acostamento que não batiam com nenhum objeto. Movimentos no canto do olho que sumiam quando eu virava direto. A sensação constante de que tinha gente por perto, mesmo com a estrada vazia. Lucas acordou perto das 8:30 da noite.
Bocejou e olhou pela janela. Pai, agora tem mais. Muito mais do que de manhã. Onde? Por todo lado. Olha, tem umas 20 pessoas juntas ali e mais pra frente tem mais. São muitos, pai. A voz dele tinha um tom de preocupação agora. Por que tem tantos de noite? Eu não sei, meu filho, mas não se preocupa, a gente está seguro aqui na carreta. Pai, tem um no meio da pista. Meus olhos se fixaram para frente, assustado. A estrada estava livre. Onde? Bem ali na frente, parado no meio da faixa. Eu diminuí a velocidade por instinto, mesmo sem ver nada. Lucas ficou tenso no banco. Cuidado, pai. O senhor vai passar por cima dele. Eu passei pelo ponto que ele apontou. Não senti nada, não vi nada. Mas Lucas virou para trás, olhando. Ele virou para olhar para a gente quando a gente passou. Ele parecia bravo. Tá tudo bem, meu filho. Já passamos. Mas ele continuou olhando para trás, com a carinha preocupada. Pai, ele está seguindo a gente. O quê? O senhor está tentando seguir, mas a gente está muito mais rápido. Ele ficou para trás. Eu mirei no retrovisor. Só vi a estrada escura e vazia. Lucas, aqui não pode acontecer nada de ruim. A gente está seguro. Ele respirou fundo, mas continuou olhando para trás até perder a figura de vista. Ele continuou observando pelas janelas, vendo coisas que eu não podia ver. A gente chegou em Recife perto das 10 da noite. Eu nunca tinha me sentido tão aliviado de chegar em casa. Minha esposa percebeu na hora que alguma coisa estava errada. O que aconteceu? Nada. Só foi uma viagem longa. Mas Lucas contou tudo para ela. As pessoas transparentes, a senhora chorando, o homem que seguiu a gente. Minha esposa olhou para mim com uma mistura de preocupação e raiva. Você não devia ter levado ele. Ele é muito pequeno. Eu não sabia que isso ia acontecer. Nos dias que se seguiram, tipo 2, 3 vezes por dia, Lucas continuava falando sobre o que viu, não como um pesadelo, mas como uma coisa real que ele viveu. Minha esposa levou ele num psicólogo infantil, por precaução. O psicólogo disse que criança nessa idade tem muita imaginação e que ele provavelmente misturou coisas que viu com histórias que ouviu. Mas eu sei que não foi imaginação, porque desde aquela viagem eu também comecei a ver coisas. Não tão claramente como Lucas, mas sim sombras, movimentos, presenças nas estradas quando eu dirijo à noite. Como se aquela viagem com meu filho tivesse aberto alguma coisa em mim, uma capacidade de perceber que antes eu não tinha, ou que eu tinha aprendido a ignorar. Eu não levo mais Lucas nas minhas viagens. Minha esposa fez questão disso. Mas desde aquela noite, quando chego de uma viagem com meu caminhão, Lucas me pergunta: "Você viu eles de novo, pai?" E eu não consigo mais fingir que não vejo. Porque a verdade é que aquela estrada abriu algo em mim que nunca deveria ter sido aberto. Agora, eu os vejo também. Todas as noites, aqueles seres transparentes continuam caminhando pela BR, sempre na mesma direção, sempre com a mesma expressão vazia. E eu tenho certeza de uma coisa: eles não vão embora, e a gente também não, porque uma vez que você os vê, nunca mais consegue voltar a ignorá-los. Meu nome é Roberto, tenho 45 anos e sou caminhoneiro há 22 anos. Transporto produtos de limpeza na rota entre Curitiba e São Paulo, sempre à noite, sempre sozinho. O rádio é minha única companhia nessas longas jornadas. Mas há cerca de 1 mês e meio, algo aconteceu que mudou completamente a forma como entendo essa solidão das estradas. Para não ficar entediado, eu sempre estou com o rádio ligado. Música, notícia, o que for, só para ter alguma companhia. Saí numa quarta-feira, lá pelas 5 da tarde. A viagem toda dá umas 8 horas. Eu sempre me planejo para chegar de madrugada, para descarregar logo cedo no dia seguinte. Tava tudo normal. Nas primeiras horas, eu fui ouvindo uma estação de sertanejo modão que eu sempre sintonizo. Lá pelas 11 da noite, o sinal começou a falhar. Estática. Interferência. Isso é normal em alguns trechos da Regis Bittencourt,
onde não há muita cobertura. Eu comecei a procurar outra estação, girando o dial. Achei uma que pegava limpo, era música instrumental, tipo de piano, calma, relaxante. Não anunciavam qual estação era, só música. Eu gostei do clima, então deixei lá. A música continuou por uns 20 minutos. Aí, começou um programa falado. Era uma voz de homem, mais velho, com sotaque caipira, bem do interior, e começou a falar sobre as estradas do Brasil. Ele contava histórias de caminhoneiros, de viagens longas, da solidão da estrada. Falava pausadamente, quase hipnótico. Aquilo me prendeu. Era como ouvir um avô contando histórias, mas aí ele disse uma coisa que me chamou a atenção. Ele mencionou o meu nome. Ele disse: Roberto, que está a caminho de São Paulo com produtos de limpeza. Toma cuidado com o quilômetro 450. Eu gelei. Como é que ele sabia meu nome? Como sabia da minha carga e do meu destino? Pensei que talvez eu tivesse ouvido errado, que minha cabeça estava me pregando uma peça. Mas o homem continuou. Eu sei que você está se perguntando como eu sei disso. Não se assuste. Só quero te ajudar. No quilômetro 450 tem um trecho perigoso esta noite. Uma carreta tombada. As autoridades ainda não chegaram. Se você continuar nessa velocidade, vai chegar lá em 20 minutos. Reduza a velocidade ou pegue o desvio que tem daqui a 10 quilômetros. Meu coração disparou. Isso não era normal. Eu tentei mudar de estação. O dial não respondia. Ficou travado. A voz continuou. Eu já sei que você está tentando mudar. Não dá. Só escuta. Isso é importante. Começou a me dar pânico. Eu pensei em desligar o rádio de vez, mas alguma coisa me impediu. E se fosse real? E se tivesse mesmo perigo lá na frente? Eu decidi reduzir a velocidade. O homem no rádio continuou falando, agora de coisas mais gerais, do clima, da estrada, como se nada tivesse acontecido. 10 minutos depois, eu vi o desvio que ele tinha mencionado. Era uma rota alternativa que eu conhecia. Aumentava a viagem em mais ou menos meia hora, mas era segura. Eu peguei o desvio. A voz no rádio disse: Boa decisão, Roberto. Você vai ficar bem por essa rota. Aí a estação cortou. Pura estática. Eu girei o dial e agora sim ele respondeu. Achei outra estação de notícias. Eu continuei dirigindo pela rota alternativa. Uns 40 minutos depois, eu ouvi no noticiário que estavam reportando um acidente na BR-116. Uma carreta tinha tombado no quilômetro 450. Vários veículos batidos, trânsito totalmente parado. O acidente tinha acontecido fazia mais ou menos uma hora, o que batia perfeitamente com a hora em que a voz me avisou. Eu fiquei em choque. A voz estava certa. Se eu não tivesse pego o desvio, eu estaria lá. Talvez eu fosse um dos carros que bateu. Eu tentei achar aquela estação de rádio de novo. Girei o dial todo, procurando aquela música de piano, aquela voz. Nada. Só as estações normais que eu sempre encontro. Cheguei em São Paulo lá pelas 3 da manhã. Não consegui dormir direito. Fiquei cismado com aquilo. No dia seguinte, depois de descarregar, eu fui numa oficina. Pedi para o técnico dar uma olhada no meu rádio. Pensei que talvez estivesse com algum problema. O técnico revisou. Ele disse que o rádio estava funcionando perfeitamente. Eu contei para ele o que tinha acontecido, sem dar muito detalhe. Ele só deu de ombros e disse que às vezes rádio pega sinal estranho, interferência. Na viagem de volta para Curitiba, naquela mesma semana, eu voltei a procurar a estação. Nada, só as estações de sempre. Mas aí, lá pelas 10 da noite, eu achei de novo. A mesma música de piano. Eu esperei. A música continuou por uma meia hora. Aí começou a mesma voz. Dessa vez falou de estradas no geral, de histórias de outros caminhoneiros. Não falou meu nome, falou por mais ou menos uma hora. Aí ele disse: a todos que estão me ouvindo, sejam cuidadosos. As estradas são imprevisíveis. Eu aprendi isso tarde demais. E a estação cortou de novo. Eu contei para outros caminhoneiros numa parada onde eu parei. Alguns riram de mim, falaram que eu estava inventando.
Mas um deles, um senhor já mais velho chamado seu Ronaldo, ficou sério. Ele me perguntou como era exatamente a voz, o que ela dizia, que horas eu ouvia. Eu contei tudo. Ele balançou a cabeça devagar. Essa estação, eu já ouvi falar dela. Nem todo mundo sintoniza, só alguns. Dizem que é um caminhoneiro que morreu anos atrás num acidente, mas antes de morrer, ele conseguiu fazer uma transmissão de rádio de emergência, avisando sobre o perigo. Ninguém ouviu ele a tempo. Desde então, ele continua transmitindo, tentando ajudar outros motoristas. Eu perguntei se ele já tinha ouvido. Ele disse que sim, uma vez, uns 10 anos atrás, e que a voz também avisou ele sobre um perigo na estrada, salvou ele de um deslizamento. Ele me disse, se você ouvir de novo, obedeça. Seja o que for, essa voz está tentando ajudar. Eu já fiz umas 5 viagens desde então. Eu ouvi essa estação mais 3 vezes. Sempre à noite, sempre em estradas solitárias. Às vezes ela só toca música. Outras vezes a voz fala das estradas, dá uns conselhos gerais. E uma dessas vezes me avisou de novo, especificamente. Me disse que em certo trecho tinha uma neblina muito densa, perigosa e que era para eu reduzir. Eu obedeci. 20 minutos depois, eu entrei num banco de neblina tão grosso que eu mal conseguia ver 3 metros na minha frente. Eu fui devagar, com cuidado. Eu vi vários carros no acostamento, alguns batidos na mureta por irem rápido demais e não conseguirem frear a tempo. Eu passei sem problemas, porque eu estava preparado. Eu não conto mais para outros caminhoneiros. A maioria não acredita. Mas eu sei o que eu escuto. Essa estação existe, mesmo que não apareça em nenhum dial oficial, mesmo que ninguém mais consiga sintonizar ao mesmo tempo que eu. E toda vez que eu saio para uma viagem de noite, eu procuro essa estação, porque eu sei que ali tem alguém ou alguma coisa cuidando de quem dirige sozinho na escuridão. Eu não sei se é um fantasma, uma gravação presa nas ondas do rádio ou algo que eu não consigo entender. O que eu sei é que ela já me salvou de acidentes graves. Hoje, quando saio em cada viagem de noite, não tenho mais medo da solidão das estradas. A companhia que recebi pelo rádio me mostrou que ninguém que trabalha nessa profissão está realmente sozinho. Se existe um caminhoneiro no além, transmitindo avisos de segurança para desconhecidos, então talvez a gente nunca estivemos verdadeiramente abandonados. Talvez aquele que morreu na estrada tenha encontrado naquela transmissão de emergência uma forma de continuar vivendo através de quem ele salva. E eu vou continuar procurando essa frequência misteriosa todas as noites, porque agora sei que as estradas do Brasil têm um protetor invisível. E essa é a verdade mais reconfortante que um caminhoneiro solitário pode receber. Meu nome é Mauro e há anos dirijo carreta nas rodovias brasileiras. Mas existe um trecho que eu respeito acima de todos os outros, sem precisar pensar. A subida da Serra de Teresópolis pela Estrada Federal 116, especificamente o quilômetro 83. Tem um motivo para isso, e tudo começou numa noite de chuva. Naquela noite, eu vinha de entregar umas peças em Santos e estava subindo a serra. Era época de chuva. O céu estava fechado e o ar cheirava a terra molhada. Liguei o rádio, mas mal dava para escutar com o barulho do motor e os trovões distantes. Eram 2h30 da manhã e eu já estava há mais de 6 horas dirigindo sem parar. Pensei em encostar um pouco, mas eu sabia que se eu parasse, eu ia apagar de sono. Então, eu continuei. A estrada estava quase vazia. Só alguma outra carreta lá longe e luzes piscando que sumiam nas curvas. A essa hora, o mundo parece suspenso, como se você fosse o único acordado numa reta longa. O farol da carreta iluminou alguma coisa na beira da estrada, uma silhueta. Diminuí a velocidade progressivamente. A silhueta tomou forma no farol. Era uma mulher.
Ela usava um casaco comprido e o cabelo cobria o rosto dela por causa da chuva. Ela se aproximou devagar da minha janela. "Você pode me ajudar?" Ela disse com uma voz suave, quase sumindo no vento. "O que aconteceu?" perguntei já preocupado. "Meu carro pifou. Estou sem sinal. Eu só preciso que você me deixe no próximo povoado." Olhei para o banco do carona. Hesitei por um instante, mas a chuva estava forte e aquele lugar era no meio do nada. Concordei com a cabeça e abri a porta. Ela subiu sem dizer mais nada. Fechou a porta com cuidado e ficou olhando para a frente. "Como você se chama?" perguntei, tentando quebrar o silêncio. "Marlene", ela respondeu, sem olhar para mim. A voz dela parecia calma, mas algo nela me deixou desconfortável. Ela tinha um cheiro fraco de flores, tipo perfume antigo, daqueles que lembram casa velha. Seguimos em silêncio por vários minutos. Eu tentava me concentrar na estrada, mas sentia o ar dentro da cabine diferente, mais denso, como se a chuva não estivesse só lá fora. "Para onde você vai?" perguntei depois de um tempo. "Para casa", ela respondeu. "No quilômetro 83. Fiquei pensativo. "Mas foi exatamente aí que eu te peguei. Não tem nada lá", eu disse. Ela deu um leve sorriso, sem virar a cabeça. "Tem sim, só que quase ninguém vê." Eu não soube o que responder. Decidi ficar quieto e continuar dirigindo. De vez em quando, eu olhava para ela de rabo de olho. Ela não se mexia, não tremia de frio, nem parecia estar molhada. Pensei comigo que o cansaço estava me pregando uma peça. Mas quando eu tentei quebrar o silêncio de novo, o rádio começou a fazer um zumbido estranho, tipo estática. Mudei a estação, mas não parou. Desliguei o aparelho. "Se importa se eu abro um pouco a janela?" ela disse. "À vontade." Ela girou a manivela e o ar frio entrou com força. Então eu senti um cheiro forte de terra molhada e de crisântemo. Me deu um calafrio. Olhei o relógio no painel. Eram 3h13 da manhã. Quando voltei a olhar para frente, notei uma coisa estranha. O marcador de quilometragem estava travado no 83, não avançava, mesmo com o caminhão andando. Pisquei várias vezes. Achei que o contador tinha travado, mas a estrada também parecia estar se repetindo. A mesma placa enferrujada com buracos de bala, a mesma curva, as mesmas luzes lá longe, como se a gente estivesse preso num loop. "Você tá bem?" perguntei nervoso. "Estamos quase chegando", ela disse olhando pela janela. "Ali está minha casa." No acostamento da estrada, no meio da neblina, eu vi uma casinha com uma luz fraca. Freiei devagar. Ela sorriu discretamente e me agradeceu. Desceu sem dizer mais nada. Ela caminhou na direção da casa, mas quando os faróis iluminaram ela, eu percebi que ela não deixava pegadas na lama. Meu coração começou a bater com força. Eu quis chamar por ela, mas a voz não saía. Olhei o relógio. Eram 3h14. Pisquei e a casa não estava mais lá. Só o mato escuro, a chuva caindo e o carro cinzento abandonado, uns metros atrás. Acelerei cuidadosamente e deixei aquele lugar para trás. Dirigi sem parar, até chegar num ponto de parada onde tinham outros caminhoneiros. Estacionei e desci tremendo. Um deles, um homem mais velho de boné, viu minha cara e perguntou o que eu tinha. Contei para ele o que aconteceu. Ele ficou sério, como se não fosse a primeira vez que ouvia algo assim. "Você disse que foi no quilômetro 83?" ele perguntou. Confirmei com a cabeça. "Você não é o primeiro, amigo. Dizem que ali, anos atrás, uma mulher morreu num acidente. Ela vinha sozinha de noite e o carro dela capotou bem onde começa a curva. O pessoal do resgate encontrou ela fora do carro, ajoelhada, olhando para a estrada, como se estivesse esperando alguém parar. Desde então, vários dizem que já viram ela. Ela sempre pede que a levem para casa, mas nunca chega." Eu não soube o que responder. Senti um nó no estômago. Fiquei um tempo ali, tentando processar o que eu estava ouvindo.
Depois de um tempo, subi na carreta e antes de dar a partida, olhei a quilometragem. Marcava 83. Eu devo estar louco, isso não é possível, pensei. Mas quando eu andei alguns metros, mudou para 83,1. Desde aquela noite, toda vez que eu passo por essa estrada, eu diminuo a velocidade quando chego no quilômetro 83. Eu nunca mais a vi, mas sempre sinto o mesmo cheiro de crisântemo misturado com chuva. E eu juro que, às vezes, no retrovisor lateral, parece que tem alguém sentado do meu lado, olhando pela janela. Não é medo que sinto quando passo por lá, é mais uma sensação de paz. Toda vez que chego naquele quilômetro, diminuo a velocidade e faço uma oração. As pessoas riem quando escutam essa história, mas eu tenho certeza, naquela madrugada gelada, eu não transportei apenas uma mulher. Transportei uma alma que finalmente pôde ir para casa. Oi, pessoal! Aqui é um motorista de caminhão, trazendo um relato que não consigo tirar da cabeça. Tudo começou numa noite comum, quando resolvi sair mais cedo que de costume para evitar o caos do trânsito matinal na Rota São Paulo. Tinha uma carga que precisava entregar, e adiantar a saída parecia a melhor opção. Nunca imaginei que essa decisão me colocaria cara a cara com algo que não consigo explicar. A estrada estava quase vazia, o ar fresco entrava pela janela e tudo que se ouvia era o ronco constante do caminhão. Eu não costumo levar companhia. Gosto de dirigir sozinho, com uma música suave ou a rádio dos caminhoneiros para não dormir. Mas aquela viagem acabou sendo diferente desde o momento em que eu o vi. Eu estava passando pelo trecho antes do entroncamento de Betim, quando notei um cara parado no acostamento, usando um casaco escuro, com uma mochila pequena e um boné preto. No começo, eu não pensei em parar. Sabe como é, a gente desconfia. Mas o cara levantou a mão e fez um sinal que me deu uma certa pena. Diminuí a velocidade e parei. Quando ele subiu, notei que não era tão velho. Devia ter 40 e poucos anos. Tinha um olhar tranquilo, quase tranquilo demais. Perguntei para onde ele ia e ele me disse que só precisava avançar um pouco mais, até onde começa a serra. Eu disse que tudo bem, que subisse e não se preocupasse. Ele se ajeitou no banco do carona, tirou o boné e sorriu para mim. O estranho foi a primeira coisa que ele disse. Não pensei que você fosse passar por aqui tão cedo de novo. Eu fiquei quieto por alguns segundos, achando que ele tinha me confundido. Acho que você está me confundindo, eu disse. Eu nunca passo por essa região a essa hora. Sim, claro. Ele respondeu com um sorriso curto. Você sempre diz a mesma coisa. Aquilo me deu um arrepio, mas tentei não dar importância. Pensei que ele estava brincando ou que talvez fosse meio estranho, desses que falam sem pensar. Seguimos um tempo em silêncio, até que ele acendeu um cigarro e começou a falar coisas soltas, como se já tivesse me conhecido. Ele disse o meu nome sem que eu tivesse falado. Mencionou o modelo exato do meu caminhão e até que eu tinha trocado os pneus traseiros havia pouco tempo. Eu não soube como reagir. Eu olhei rápido para ele, esperando que me dissesse que alguém tinha contado isso. Mas ele só olhava para frente, tranquilo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. A gente se conhece? Perguntei, tentando soar relaxado. Depende, ele disse sem me olhar. Algumas lembranças se repetem, só que em momentos diferentes. Eu não soube o que dizer. O cara tinha uma voz calma, daquelas que não soam nem ameaçadoras nem amigáveis, apenas vazias. Continuamos avançando. A estrada estava cada vez mais deserta e o céu começava a nublar. Em certo ponto, o rádio ficou cheio de interferência e só se ouvia um zunido constante. Ele olhou para o painel e disse: sempre acontece a mesma coisa quando você chega neste trecho. Eu não entendi o que ele quis dizer, mas ao olhar para o GPS, notei que o sinal também tinha caído. Verifiquei o relógio. Eram 2h17 da manhã. Começou a me incomodar que ele soubesse de tantas coisas.
De repente, ele me perguntou sobre meu filho. Eu não tenho filhos nem esposa. Eu disse que ele estava enganado, que não sabia do que estava falando. Claro que tem, ele disse sem se mover. Aquele que mora com sua irmã em Campinas, o que fez o desenho do caminhão para você. Naquele momento eu fiquei tenso. Minha mão tremeu no volante. Perguntei direto quem tinha contado aquilo para ele, mas ele disse com tanta naturalidade que parecia estar falando da própria vida. Eu ouvi você contando para o cara da cabine do pedágio uns meses atrás. Não se lembra? Isso é impossível, respondi. Eu nunca contei isso para ninguém. Ele deu de ombros, olhou pela janela e disse: às vezes você esquece as coisas, mas isso não significa que elas não aconteceram. O silêncio que veio depois foi longo. Só se ouvia o motor, a chuva que começava a cair e aquele zunido do rádio. Tentei me distrair perguntando no que ele trabalhava, e ele respondeu sem hesitar: eu conheço caminhos. Não soube se ele queria dizer que era caminhoneiro, taxista ou algo pior. A cada quilômetro eu sentia mais tensão, mais desconforto. Tentei ser amável, mas já não conseguia tirar os olhos dele. O que mais me perturbava era a sua calma, aquela maneira de falar como se já tivesse me conhecido. Passamos por uma curva fechada e ele soltou: cuidado, foi aqui que você perdeu o controle da última vez. Eu friei bruscamente. O que você disse? Eu gritei. Nada, ele respondeu sorrindo. Continue dirigindo. Aquela frase me deixou gelado. Eu não sabia se ele estava brincando comigo ou se estava louco. Senti um nó no peito. Pensei em mandá-lo descer, mas estávamos no meio do nada. Continuei avançando sem falar. Em certo ponto, ele se inclinou para a frente e olhou pelo para-brisa. Lá vem a curva do barranco, disse ele em voz baixa. Na noite passada você não parou. Eu já não aguentava mais. Freiei de novo e pedi que ele descesse. Olha, amigo, não sei quem você é nem o que você sabe, mas desce. Você já chegou ao seu destino. Ele não se moveu. Apenas disse: você disse a mesma coisa da outra vez. Senti um arrepio tão forte que tive que desligar o motor. Eu o encarei. Ele estava com as mãos paradas sobre os joelhos e me olhava com uma expressão que eu não saberia explicar. Abri a porta, desci do caminhão e andei alguns passos para me afastar. Respirei fundo. Quando olhei de volta para o banco do carona, ele não estava mais lá. Pensei que ele tinha descido sem que eu percebesse, mas não havia ninguém na estrada. Nem luzes, nem rastros, nem nada. Só o som da chuva caindo e o motor desligado. Verifiquei o banco. Continuava quente, como se alguém estivesse sentado ali há segundos. Liguei o caminhão e continuei dirigindo, tentando me convencer de que tinha sido uma alucinação. Mas alguns quilômetros adiante, na parada seguinte, entrei numa pequena lanchonete de beira de estrada, pedi um café e o atendente, um senhor velho de barba, me olhou com uma cara estranha. O senhor também o viu, não é? Ele me disse, sem que eu perguntasse nada. Quem? O cara do casaco escuro. Aquele que sobe nos caminhões quando estão passando sozinhos. Ele sempre fala como se conhecesse a pessoa. Eu não soube o que dizer. Senti meu estômago embrulhar. Saí sem terminar o café. Subi no caminhão e arranquei sem olhar para trás. Desde então, eu deveria evitar aquele trecho completamente, mas pareço atraído de volta para lá. Toda vez que passo perto, eu tenho a sensação de que alguém está me observando do banco do carona, esperando que eu pare de novo. Até hoje, não consigo definir se foi alucinação, memória distorcida ou algo que minha mente não consegue aceitar. O que sei é que dirigir na madrugada se tornou sinônimo de pavor. Agora eu viajo com o rádio silencioso, as janelas fechadas e evito qualquer contato visual com o assento do carona. E não é paranoia, porque juro que ainda sinto aquela respiração fria sussurrando no meu ouvido. Eu rodo há 14 anos, levando carga pelo país, e jurava que já conhecia todos os perigos e manhas da estrada. Meu nome é Francisco.
Eu dirijo para uma empresa de logística e normalmente faço rotas longas, do norte ao sul. No mês passado, me passaram uma viagem que eu nunca tinha feito. Transportar equipamento industrial de Manaus, no Amazonas, até São Paulo, cruzando praticamente o Brasil inteiro. Era uma viagem de vários dias, com paradas programadas. No papel, estava tudo perfeitamente planejado, mas a estrada tem seus jeitos de estragar qualquer plano. O primeiro dia de viagem foi normal. Saí de Manaus cedinho. A primeira parte já é complicada, pegando balsa e depois a BR-319, que não é fácil. Consegui seguir bem e passei a noite em Porto Velho, descansando num hotel para caminhoneiros. No dia seguinte, acordei cedo. Continuei descendo pela BR-163 e parei em Cuiabá para uma noite de descanso. Dormi bem naquela noite, sem saber o que me esperava. O problema começou no terceiro dia, depois que eu saí de Cuiabá. Eu estava cruzando pela BR-163, já na descida da Serra de São Vicente, no Mato Grosso. Era meio da tarde, tipo umas 16 horas. O céu estava nublado, ameaçando chover. Eu estava numa estrada de pista dupla, cercada por vegetação densa. A visibilidade estava boa, mas tinha pouco tráfego. De repente, eu ouvi um barulho estranho vindo de trás da carreta. Era como uma batida metálica, ritmada. Alguma coisa se soltou com o movimento, pensei. Não era a primeira vez que isso acontecia. Decidi parar no próximo lugar seguro para dar uma olhada. Encontrei um pequeno estacionamento ao lado de uma vendinha de beira de estrada. Encostei, desliguei o motor e desci para checar. Caminhei em volta da carreta, conferindo as cintas de segurança. Estava tudo em ordem, bem esticado. Abri as portas de trás para revisar a carga. Tudo estava perfeitamente acomodado. As caixas de equipamento industrial no lugar delas, nada tinha se movido. Mas o barulho tinha sido tão claro. Este era diferente, porém. Não soava como metal batendo por falta de segurança. Soava como batidas propositais, deliberadas, como se alguém estivesse tocando. Talvez tenha sido de outro veículo que passou. Me convenci, mesmo não acreditando muito. Fechei as portas e voltei para a cabine. Dei a partida de novo e continuei. Mas 10 minutos depois, o barulho voltou. Toque, toque, toque. Uma batida metálica constante. Vinha sem dúvida da minha carreta. Desta vez eu não parei. Aumentei o volume do rádio para não escutar e segui em frente. Mas o barulho aumentou também, como se quisesse ter certeza de que eu o estava ouvindo. No próximo posto de parada grande, já perto de Rondonópolis, encostei de novo. Tinha outros 3 caminhões parados lá. Desci e, desta vez, revisei cada centímetro da carreta. Os pneus, os eixos, as portas, tudo. Não encontrei nada solto, nada que pudesse causar aquele barulho. Um caminhoneiro mais velho, que estava lavando o caminhão dele, se aproximou. "Algum problema, jovem?" "Eu estou ouvindo um barulho estranho vindo da carreta, mas não consigo achar o que é." Ele se aproximou e encostou o ouvido na lateral da carreta, escutando. A expressão dele mudou. "O que você está transportando?" "Equipamento industrial pesado de Manaus." "E qual rota você está fazendo?" "De Manaus para São Paulo." O homem deu um passo para trás. "Você acabou de passar ali pela Serra de São Vicente, né?" "Passei, faz 1 hora mais ou menos." "Ah, então faz sentido." "O que faz sentido?" Ele olhou ao redor, como se estivesse se certificando de que ninguém mais estava ouvindo. "Essa área tem má fama entre os caminhoneiros, especialmente de uns anos para cá. Dizem que, às vezes, coisas sobem nos caminhões. Não fisicamente, mas de outro jeito, e viajam com você até decidirem descer." "Coisas? Que tipo de coisas?" "Eu não sei exatamente. Cada um conta uma história diferente. Alguns escutam vozes, outros veem sombras nos retrovisores, outros sentem que a carreta pesa mais do que deveria. Mas todos concordam que começou depois que teve aquele acidente horrível anos atrás." "Que acidente?" "Um ônibus bateu de frente com uma carreta naquela região. Foi horrível. Morreram umas 40 pessoas."
Desde então, os caminhoneiros relatam coisas estranhas quando passam por ali. E o que eu deveria fazer? Alguns dizem que, se você ignorar, uma hora ele vai embora sozinho. Outros dizem que você tem que falar com ele, dizer que você está numa viagem de trabalho e que não pode levá-lo aonde ele quer ir. A verdade é que eu não sei o que funciona. Só sei que você não é o primeiro que passa por isso. Voltei à cabine com aquela informação martelando na minha cabeça. O caminhoneiro tinha ido embora sem dizer mais nada. Dei a partida de novo, com um nó no estômago. O barulho continuou durante a hora seguinte, mas agora que eu sabia da história, eu o ouvia de um jeito diferente. Não soava mais como metal batendo em metal. Soava como nós dos dedos. Como se alguém estivesse batendo de dentro da carreta, pedindo para sair. Tentei ignorar, como o homem sugeriu, mas era impossível. O som era constante, insistente, e agora vinha acompanhado de algo mais. Uma sensação estranha. A carreta parecia mais pesada do que deveria, como se eu estivesse levando uma carga extra que não estava registrada. Quando começou a escurecer, por volta das 19h30, decidi fazer alguma coisa. Coloquei o caminhão em ponto morto num trecho reto e vazio da estrada, ainda na cabine. Peguei o microfone do meu rádio PX, mesmo sabendo que não tinha ninguém do outro lado. Olha, eu disse em voz alta, me sentindo ridículo. Eu não sei se tem alguém ou alguma coisa aí atrás, mas eu estou trabalhando. Eu tenho que entregar essa carga em São Paulo. Não posso parar. Não posso desviar. Se você precisa chegar a algum lugar, essa não é a viagem certa. Silêncio. O motor do caminhão roncava baixo. Eu esperei, sentindo meu coração bater forte. Então, tudo mudou. Não era mais uma batida. Comecei a sentir o caminhão ficar mais pesado, como se a carreta tivesse ganhado peso extra, e ouvi, claramente, um arrastar dentro da carreta, como se algo pesado estivesse se movendo, saindo de um lado e se aproximando das portas traseiras. Ouvi o som de algo alcançando as portas. E então, silêncio total. O peso que eu tinha sentido desapareceu instantaneamente. A carreta parecia normal de novo, leve. O silêncio era absoluto. Esperei mais 5 minutos. Nada. Só o barulho normal do motor e o tráfego ocasional passando. Dei a partida e continuei. O resto daquela noite foi tranquilo. Sem barulhos, sem peso extra, sem a sensação de que algo viajava comigo. No dia seguinte, acordei cedo, continuei a viagem e à noite parei em um hotel para caminhoneiros antes de seguir para São Paulo. Naquela noite, enquanto descansava na área de repouso, outros motoristas chegaram. Comecei a contar o que tinha acontecido, mais para desabafar do que qualquer outra coisa. Vários tinham histórias parecidas com aquele trecho. Um deles me disse algo que ficou gravado na minha mente. É como se eles ficassem presos na estrada, naquele ponto específico onde a tragédia aconteceu. E quando um caminhão passa, alguns tentam subir, buscando chegar a algum lugar. Eles não são maus, só estão confusos, mas você tem que deixar claro para eles que não podem ficar. Completei minha viagem até São Paulo sem mais nenhum incidente. Entreguei a carga, tudo em ordem. Mas, na viagem de volta, fiz questão de passar por aquele trecho no Mato Grosso durante o dia, com muito tráfego ao redor. Não ouvi nada de estranho naquela ocasião, mas quando eu passo por ali agora, eu estou sempre atento. E se eu escuto alguma coisa estranha, eu já sei o que dizer. Uma simples mensagem clara de que estou trabalhando, que tenho um destino específico e que não posso desviar. Porque depois daquele dia, entendi algo que muitos caminhoneiros aprendem só depois de vários anos na estrada. O Brasil não é só um país de asfalto e carga. Ele também é um país de histórias não contadas, de pessoas que ficaram presas em momentos de agonia, buscando uma chance, qualquer chance, de ir para qualquer outro lugar. A gente, que rodamos todos os dias nessas estradas, acabamos sendo involuntariamente a última esperança deles.
Por isso, é importante manter a firmeza, estabelecer limites e seguir em frente. Eles precisam saber que a nossa jornada tem um destino específico, que não é o deles. Eventualmente, eles desistem, cansam e descem. Pelo menos é nisso que eu preciso acreditar cada vez que passo por ali. Porque se não acreditar, como vou ter coragem de rodar aquelas estradas novamente? Me chamo Vando, tenho 32 anos de carreta nas costas e sempre acreditei que conhecia cada curva, cada reta, cada desvio desse país como a palma da minha mão. Minha experiência é algo que eu presto contas. Agora, sobre o GPS, deixo ligado mais por rotina, para confirmar o que já sei, o trânsito, a hora que devo chegar. Mas a memória, essa eu confio mesmo. Mas 2 semanas atrás, pela primeira vez em décadas, eu me perdi completamente. E o pior não foi nem me perder. Foi perceber que o lugar onde eu estava não seguia as regras normais do espaço e do tempo. Era uma sexta-feira de manhã. Eu saí de Campinas, em São Paulo, com uma carga de autopeças rumo a Belo Horizonte. Eu precisava chegar antes das 6 da tarde para descarregar. Tudo ia conforme o plano, até que eu cheguei na Fernão Dias, a BR-381, e peguei um trânsito simplesmente parado. Um acidente tinha fechado 2 pistas e os carros andavam a passo de tartaruga. Eu não podia me dar ao luxo de atrasar. A empresa era muito rigorosa com os horários. Eu lembrei que tinha uma estrada alternativa, uma rota estadual mais antiga que corria paralela à rodovia. Eu tinha usado ela uns anos atrás. Era mais devagar, mas conhecida entre caminhoneiros como saída quando a Fernão Dias ficava travada. Eu peguei a saída para essa estrada. No começo, tudo normal. Pista de mão dupla, bem asfaltada, alguns povoados pequenos. Meu GPS funcionava perfeitamente mostrando a rota. Calculei que eu ia chegar com só meia hora de atraso. Nada grave. Mas depois de 1 hora, eu notei uma coisa estranha. Eu passei por uma placa que dizia: curva perigosa, reduza a velocidade. Normal. Só que, 15 minutos depois, eu passei pela mesma placa. Exatamente igual. Mesmo desenho, mesmas palavras. Tinha até a mesma mancha de ferrugem no canto de baixo. Devem ter várias placas iguais, eu pensei. Faz sentido. Usam o mesmo modelo para a estrada inteira. Continuei dirigindo, mas aí eu vi outra coisa familiar. Uma casa abandonada, pintada de azul, com o telhado vermelho desabado. Bem característica. Eu tinha certeza que já tinha passado por ela antes. Eu olhei o odômetro. Eu tinha avançado 30 quilômetros desde que peguei a alternativa. Olhei o GPS. A tela mostrava minha localização avançando normalmente na rota. Mas alguma coisa não batia com o que eu estava vendo. 10 minutos depois, lá estava ela de novo. A casa azul com o telhado vermelho desabado. Exatamente igual. Do mesmo lado da estrada. Meu estômago gelou. Isso não era normal. Eu diminuí a velocidade prestando atenção em cada detalhe do caminho. Eu passei por uma árvore grande com os galhos muito retorcidos. Depois, uma curva fechada para a direita, aí uma ponte pequena sobre um riacho seco e então a placa de curva perigosa. Eu continuei dirigindo, contando mentalmente. 5 minutos depois, a árvore com os galhos retorcidos, a curva fechada para a direita, a ponte sobre o riacho seco, a placa de curva perigosa. Eu estava num looping, passando pelo mesmo trecho da estrada de novo e de novo. Calma, eu disse para mim mesmo. Deve ter uma explicação. Olhei o GPS de novo. Agora a tela piscava. O sinal caía e voltava. Minha localização pulava sem controle pelo mapa, e aí a tela congelou de vez, mostrando um ponto no meio do nada, longe de qualquer estrada. Tentei reiniciar o aparelho. Nada. Peguei meu celular. Sem sinal. Nenhuma barrinha. O pânico começou a subir pela minha garganta. Eu estava há mais de 1 hora nessa estrada. Tinha avançado uns 50 quilômetros, segundo o odômetro.
Mas era óbvio que eu estava andando em círculos. Eu decidi parar. Encostei a carreta perto daquela árvore com os galhos retorcidos. Desci da cabine para tentar me orientar. O sol estava alto. Devia ser umas 2 da tarde. Peguei meu mapa de papel das estradas. Procurei a rota alternativa que eu tinha pego. Ela estava lá no mapa, bem marcada. Mas não tinha indicação de nenhum povoado perto, nenhum ponto de referência que eu pudesse usar. Só uma linha reta no papel. Voltei para a carreta e decidi tentar uma coisa diferente. Em vez de seguir em frente, eu tentei voltar por onde eu vim. Fiz o retorno e dirigi na direção oposta. A árvore com os galhos retorcidos, a casa azul com telhado desabado, a placa de curva perigosa. Tudo na ordem inversa, como eu esperava. Mas depois de alguns minutos, a ordem se repetiu de novo. Árvore, casa, placa, de novo e de novo. Não importava a direção. Eu estava preso no mesmo circuito de 5 ou 6 quilômetros que se repetia para sempre. Olhei o relógio do painel. 2h15 da tarde. Fazia mais de 2 horas que eu tinha entrado nessa estrada. Minha entrega era às 6. Eu ainda tinha tempo se conseguisse sair dali. Tentei acelerar. Pensei que talvez, se eu fosse mais rápido, eu conseguiria quebrar o looping. Cheguei a 80 quilômetros por hora, o que era perigoso para o peso que eu carregava, mas continuei passando pelos mesmos pontos. Árvore, curva, ponte, placa, casa. De novo e de novo. Tentei o contrário. Ir bem devagar, quase a 30 quilômetros por hora. Mesmo resultado. Aí eu notei algo ainda mais perturbador. Não tinha outros veículos. Esse tempo todo nenhum carro tinha passado. Em nenhuma direção. A estrada estava completamente deserta. Só eu. Alguém tem que passar 1 hora, pensei. E quando passar, eu vou seguir. A pessoa deve saber como sair. Eu estacionei no acostamento e esperei. 5 minutos, 10, 20. Nada, nenhum veículo. O sol começou a baixar. Olhei o relógio. 4h45 da tarde. Eu estava há mais de 4 horas preso ali. Minha entrega era em 1h15 minutos e eu estava sabe-se lá onde. Dando voltas num círculo impossível. O desespero tomou conta. Eu saí da carreta e gritei: "Socorro! Tem alguém aí?" Minha voz se perdeu no silêncio. Nem eco, nem resposta. Só silêncio absoluto. Sem pássaros, sem insetos, sem vento. Nada. Eu voltei para a cabine com as mãos tremendo. Eu tinha que pensar. Tinha que ter um jeito lógico de sair. Aí eu lembrei de uma coisa que um caminhoneiro velho tinha me dito anos atrás, sobre estradas estranhas. Se você se perder e sentir que algo não está certo, fecha os olhos e segue seu instinto, não a sua razão. Parecia ridículo, mas eu já tinha tentado tudo que era lógico. Eu liguei o motor e comecei a dirigir a carreta. Dessa vez, eu relaxei na atenção racional. Deixei meu instinto tomar conta. Mantive os olhos na pista, mas não pensei em nada. Só reagi ao que vinha. Quando abri os olhos por completo, segundos depois, a paisagem parecia diferente. Não era mais o mesmo trecho repetitivo. Tinha um povoado logo à frente, pequeno mas real, com casas habitadas, gente na rua. O alívio me inundou. Eu acelerei com a carreta em direção ao povoado. Quando cheguei, procurei um local seguro e estacionei a carreta perto da vendinha. Desci com as pernas bambas. "Onde eu tô?" perguntei para o dono da venda. Ele me disse o nome de um povoado que estava no meu mapa. Estávamos perto de Betim, já quase chegando em Belo Horizonte. "Que horas são?" perguntei mesmo tendo meu relógio. "São 3h15. Eu olhei meu relógio. Marcava 5 da tarde, mas o relógio da venda dizia 3h15. "Seu relógio está adiantado", o homem disse vendo minha confusão. Mas eu sabia que não era o meu relógio que estava errado. De algum jeito, eu tinha perdido quase 1h30 naquele looping, mas só tinha se passado uns 45 minutos no mundo real. Eu não fiquei para fazer perguntas. Voltei para a rota principal e cheguei em Belo Horizonte bem a tempo da minha entrega. Quando eu me reportei para a empresa, eu disse que tinha pego um atalho que acabou sendo mais lento. Eu não mencionei o looping, a repetição, as horas perdidas.
Quem ia acreditar em mim? Mas, desde então, alguma coisa mudou em mim. Não é medo exatamente, é mais respeito. Um respeito estranho pelas estradas que a gente acha que conhece. Agora, toda vez que passo por um lugar que não lembro de ter passado, meu corpo inteiro avisa. Minha mão tremendo no volante, meu peito apertando. E eu pauso, respiro fundo. Procuro por repetições, por placas duplicadas, pela sensação estranha de tempo que não bate com a quilometragem. Nunca mais voltei àquela rota alternativa paralela a Fernão Dias. Nem pensava em voltar, porque agora eu sei. E essa é uma verdade que nenhum GPS consegue confirmar. Que não são todas as estradas que te levam para frente. Algumas estradas, aquelas que te olham diferente, que mudam enquanto você passa, elas têm fome. Fome de tempo, fome de motorista. E você só sai porque elas deixam. Ou porque você aceita que existe algo maior que a razão. Hoje, quando o trânsito trava na Fernão Dias e vejo caminhoneiros novos pegando aquela saída, eu apenas balanço a cabeça. Eles vão chegar. A maioria chega. Mas alguns vão dar uma volta que não estava no GPS. E quando voltarem, vão estar com aquele mesmo olhar confuso, aquele relógio marcando uma hora diferente. E aí, eles vão entender.